responsabilidade pela educação básica no Brasil deve ou não passar para a União. Um projeto de decreto legislativo em tramitação no Senado sugere um plebiscito para que os eleitores possam responder a essa pergunta, ou seja, opinar sobre a federalização da educação básica, que é o ensino infantil, fundamental e médio. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor Luiz Síveres, coordenador do programa de pós-graduação em educação da Universidade Católica de Brasília. Bom dia, professor. Bom dia. Na opinião do senhor, federalizar a educação é realmente uma boa alternativa? Então, partindo do preceito constitucional de que todos têm direito à educação e que o atendimento a esse direito é dever do Estado, da família, com a ajuda da sociedade, eu acho que a gente não pode delegar somente ao Estado a federalização ou a responsabilização pela educação. Então, nesse momento em que está se propondo um plebiscito para federalizar a educação, nós estamos praticamente delegando quase que exclusivamente ao Estado todo o ordenamento da educação no Brasil. A iniciativa proposta pelo senador Cristóvão Buarque, que é sempre um idealista, é um sonhador, alguém super preocupado com a educação, a gente reconhece o mérito dele manter o tema da educação em pauta, na discussão da sociedade. Agora, se neste momento ele é oportuno ou não, eu acho que, por um lado, manter o debate aberto é interessante, mas não sei se neste momento implementar de fato a federalização é algo positivo. Quer dizer, o senhor acha então que a estrutura como está é ideal? A estrutura que nós temos, vamos dizer, a estrutura legal, já daria conta praticamente daquilo que o Cristóvão está propondo como federalização. Se você olha a Constituição Federal, tem todo o dispositivo da colaboração dos entes federados. Isso já está previsto na própria Constituição. Outro elemento que nós temos agora, recentemente aprovado, que é o Plano Nacional de Educação. Lá também se propõe que os entes federados atuem de forma colaborativa. Então nós já temos um arcabouço jurídico, legal, legislativo, que daria conta dessa responsabilidade, seja da União, do Estado ou do município. Quer dizer, na opinião do senhor, então, a estrutura do jeito que está, ela é boa. E o que falta, então? Por que os índices educacionais não melhoram? Isso, então acho que é o outro lado que a gente precisaria olhar, e esse é o olhar que eu vou privilegiar como educador. E aí me reporta dois educadores brasileiros que nos ajudam a entender isso. Anísio Teixeira, há 30 anos atrás, propunha com um lema assim, bastante interessante, dizendo da unidade na diversidade. Então, como é que aconteceria uma educação na unidade, mas respeitando a diversidade de cada local, de cada município, de cada experiência? Um segundo argumento de um outro teórico que nos ajudou muito na CONAI, que foi a Conferência Nacional de Educação, que veio subsidiar justamente o Plano Nacional de Educação, foi o Saviani. E ele tem uma proposta muito mais interessante, que é trabalhar em nível de sistemas. Quer dizer, como é que a gente organiza, não tanto em estrutura, mas muito mais em sistema, o projeto educacional do Brasil. Então, qual que é o grande argumento? Então, a estrutura está posta, a legislação contempla isso, mas eu acho que a gente precisaria contemplar muito mais o outro lado mais acadêmico, pedagógico, educativo, que é esse que Anísio propunha de contemplar a unidade na diversidade e pensar o processo educacional nessa linha mais sistêmica e integrada. Então, nós temos dois momentos. Um mais estrutural, que é a proposta do Cristóvão, mas, por outro lado, nós temos todo um movimento, uma dinâmica muito mais educativa, que estaria pautada, então, novamente repetindo,
a unidade na diversidade e numa dimensão mais sistêmica. Quer dizer, o PNL já traz, né, essa aplicação de 10%, já prevê a aplicação de 10% do PIB em educação. Com relação a recursos, isso atenderia, na opinião do senhor? Eu acho que tem uma destinação de recursos já definida e nunca é demais ter mais recursos para a educação. Porque a gente sabe que as exigências são muitas e elas se ampliam a cada vez mais. Mas se a gente der conta daquilo que já está previsto no PNE, o Plano Nacional de Educação, a gente já daria um salto qualitativo muito grande. E aí eu acho que a gente começa a responder a questão qualitativa a qual você se reportou na questão anterior. Então, um dos elementos que daria um salto de qualidade é a gente trabalhar de fato na formação de professores deste país. Acho que esse é o grande desafio e ali talvez a União poderia ter um elemento assim acadêmico, pedagógico mais colaborativo, vamos dizer assim. Tá certo, professor. Muito obrigado pela presença do senhor aqui.